Bom dia, Fernando. Bom dia, Miro. Bom dia, Ana. Bom dia, Bárbara. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Feira de Santana. Bom dia, região. Bom dia a todos. Eu tava vindo de casa pra cá, tava vindo você entrevistar o Frei Vandeir lá de Itamaraju, que tá passando muitas dificuldades lá no extremo sul da Bahia, né? Com tanta chuva. Jucuruçu, a cidade pequenininha, meu Deus, foi quase toda destruída, muita chuva, os rios. Aliás, o rio que passa em Itamaraju, o nome é Jucuruçu, que dá nome à cidade que fica à frente de Itamaraju, né? Transbordou, os rios transbordaram lá naquela região, as chuvas, e está causando muitos problemas. Eu quero aqui apenas endossar as palavras do Frei Vandeir. Eu sei desse momento que essa região está passando. Eu converso muito, tenho conversado muito nos últimos dias com os amigos lá da região, e tem realmente sido dias complicados, né, para aquelas comunidades do extremo sul da Bahia. Mas estamos aqui, Deus, às suas ordens, nesse papo de fim de ano. Já virou, vamos dizer assim, uma tradição na minha vida, né? Vim aqui finais de ano, e para mim sempre é uma alegria, um prazer enorme estar aqui nesses estúdios, rodeado de pessoas que eu respeito, de pessoas que eu gosto, de pessoas que têm história no rádio em Feira de Santana, uns mais, outros menos. Fernando é o caçula, né, do grupo. Mas já tá esperto. Já tá esperto, né? A caçula aqui é essa menina agora aqui, ó. Tá bom. Fazendo que participa desse trabalho, e é uma alegria muito grande estar aqui. Fico muito feliz de estar aqui pra gente bater esse papo, e antecipadamente meus agradecimentos. Bom, o senhor viu aí essa situação da Bahia, mas o senhor conhece todos os municípios da Bahia, né? E nesse período de campanha, quantos o senhor já visitou nessa pré-campanha? Eu não conheço todos, né? Eu conheço todas as regiões, né? Mas eu não conheço os 417. Eu devo conhecer aí uns 300, 330, 40, por aí. Aí tem de pegar o mapa e afixando aquele alfinetinho, né? Para poder contar depois, mas deve chegar nessa faixa uns 340. Agora, as regiões da Bahia eu conheço todas, eu conheço os seus problemas, eu conheço o que imagino para suas soluções, eu conheço, vamos dizer assim, uma boa parte do que existe das bacias hidrográficas, a cultura de cada região, a questão da agricultura, da pecuária, da indústria, do comércio. Eu conheço, né, vamos dizer assim, essas histórias e essas questões econômicas, sociais da Bahia. Isso aí eu conheço, graças a Deus eu conheço bem. Do norte ao sul, do leste ao oeste, eu conheço direitinho. E conheço, né, vamos dizer assim, o mundo político, o mundo econômico, da Bahia. Isso aí eu conheço. Mas eu posso aqui afirmar que esses dias muito forte no extremo sul, os municípios de Jucuruçu, que é um município assim, é um pouco distante, né, daqui de Feira de Santana, e que ainda há uma dificuldade para você chegar nesse município, que ainda tem lá em torno de uns 50 quilômetros de uma estrada que é muito complicada para você poder chegar à sede desse município. O prefeito Lili, eu conheço também. Então, Itamaraju é uma cidade assim muito acidentada, né? Uma cidade com muitas ladeiras, né? Então isso, com a quantidade de chuva dessa e o rio passando por dentro da cidade, né? Então tem sempre aquelas casas que ficam na parte mais baixa da cidade, mais perto do rio, que causam problemas. Na cidade de Prado, por exemplo, para você entrar na cidade de Prado, na estrada que liga Teixeira de Freitas a Prado, você tem uma ponte, né? Uma ponte. Essa ponte deve ter seus 50 anos, 40, 50 anos de construída por aí. Então a água do rio carregou uma parte da cabeceira da ponte. Então a cidade fica numa situação um pouco complicada. Então Itanhém é outra cidade
que tem problemas seríssimos também para você poder administrar. Teixeira de Freitas choveu muito, mas uma cidade mais plana, não é uma cidade assim mais pujante, né? Então a administração, por sinal, é um médico que tem muitos parentes aqui em Feira de Santana, o prefeito Teixeira de Freitas, parente de Dr. Lamartine, parente do Dr. Francisco, que foi diretor do hospital de campanha, são parentes, primos, próximos. Ele é médico lá, por sinal, um grande gestor, um homem muito competente na gestão pública, novo na política, mas um gestor de mão cheia. Eunápolis também passou muitos problemas de chuva, mas é também uma cidade plana lá, a prefeita Cordélia também está fazendo sua parte na gestão. Então tem muitas dessas cidades, né, passaram umas mais, outras menos, de acordo com a questão geográfica de cada cidade, né? Porque quando é como Salvador, né? Salvador tem aqueles morros, vamos dizer assim, aquelas partes altas, né? Então, Salvador, aquelas chuvas de março causa problema. Por quê? Porque tem aqueles problemas, né? Aquelas partes mais altas de Salvador, tem aqueles problemas aquelas partes que ainda não tem o cimento para segurar, as encostas, né? Elas desabam, então tem casas ali próximas, cai. Então essas partes assim, a questão geográfica complica essa situação. Mas você tem toda essa solução, esse projeto, eu noto que as pessoas estão se mobilizando, as notícias que estão vindo de lá, eu conversei com o prefeito de Jucuruçu no último sábado à noite, e ele me disse que não tinha água para beber, não tinha alimentos. Ele mesmo ficou ilhado, que ele mora numa fazenda, ilhado na fazenda, sem telefone, sem energia e sem estrada para poder sair, para poder ir. As estradas cortadas pela água. O próprio prefeito me disse isso. Mas ele me disse, no sábado estiou, e começou a chegar alimentos, o povo de aquelas cidades mesmo ali da região levando água para beber, não é? Levando água. Então começou esses últimos sábado, domingo e ontem, segunda, o tempo melhorou, então começou a chegar um alimento, uma ajuda de um, uma ajuda de outro, uma roupa de um, uma água de outro para beber, né? São coisas básicas para sobreviver, né? Eu vi um vídeo ontem que Vanete me mostrou de uma moça que é de Retirolândia aqui, que passou no concurso lá nessa região, na cidade, e estava morando lá, e ela fez um vídeo para mandar aqui para a região do Cinzal, para avisar os parentes, né? Que tinha acontecido isso lá, e ela mostrando a casa dela, que era uma casa de andar, que a água carregou. E ao lado da casa dela, você vê cinco, seis casas destruídas, mas não é destruída assim, que arrancou um pedaço, não. Arrancou a casa toda. Era o entulho assim, espalhado onde era uma casa, entendeu? É um negócio muito forte mesmo. Bom, estou aproveitando aqui para falar isso, que as pessoas que puderem ajudar, né? Eu ouvi aqui a entrevista do Frei. Eu estou dando apenas o meu conhecimento da região e o que isso pode provocar. Segundo informações dos amigos lá, aconteceu isso em 1960, lá na região. Aconteceu uma chuva semelhante a essa, em 1960. 1960 para 2000, 40 anos, 61 anos atrás, né? 61 anos atrás. Aconteceu algo semelhante ao que eles estavam me transmitindo lá da região. Bom, agora vamos falar um pouco da sua trajetória agora. O senhor está numa pré-campanha ao lado do candidato a Semineto. Enfim, está definido o ex-prefeito Ronaldo. O seu partido, o senhor continua mesmo no partido que está, porque para fazer essa composição de chapa, evidentemente sempre tem uma divisão partidária.
Mas como é que fica? O Zé Ronaldo sai, vice-governador ou senador? Como é que está essa decisão, prefeito, essa conversa? Com toda sinceridade e respeito aos ouvintes, eu não tenho agonia com isso. Eu ainda estou, vamos dizer assim, com o tempo para administrar essa questão. E vou aqui explicar. Existem alguns partidos que têm conversado dentro do grupo e com o pré-candidato ACM Neto. Nós tínhamos o PSL, era um partido que hoje fundiu, está fazendo a fusão com o Democrata e vira um único partido, que é a União Brasil. Isso tudo está no TSE e a expectativa é que até fevereiro o TSE dará o veredicto final pela união dos dois partidos. Existia também, vamos dizer assim, conversas amistosas, cordiais, boas, com a ACM Neto, PL. Através do presidente estadual José Carlos Araújo, é um bom companheiro da luta dessa campanha. E também o Neto conversava com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que é o comandante do partido nacionalmente falando. E todo mundo sabe o que aconteceu com o PL, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, se filiou no PL. Então, qual o projeto de Bolsonaro para a Bahia? É lançar um candidato a governador? Bom, se é lançar um candidato a governador, esse partido não ficará na base de ACM Neto. Então, você, vamos dizer assim, de 6 meses atrás para hoje, você tinha 2 opções partidárias. Então, essas 2 opções partidárias, elas deixam de existir. Uma já deixou definitiva. A outra ainda não é 100% fora. Mas é o caminho natural das coisas. Mas aí eu faço um parênteses sobre isso, mas falando sobre isso e digo a minha opinião pessoal, que já externei e vou externar aqui novamente, até talvez com mais ênfase. Eu acho um erro político, veja meu raciocínio, acompanhe meu raciocínio. Eu acho um erro político do presidente da República, que é candidato à reeleição, está preocupado em lançar um candidato a governador na Bahia, ou no estado A ou no estado B. E vou explicar por quê. Isso. Ele foi eleito praticamente sem nenhum candidato a governador, com nenhum candidato a deputado conhecido, tanto para as Assembleias Legislativas quanto para a Câmara Federal. Ele hoje é presidente. O raciocínio pode ser diferente? Pode, mas não necessariamente. Mas pode. Mas eu discordo um pouco disso. Tenho nada a ver com o caminho lá. Eu não sou lá do projeto, né? Não tenho nada a ver. Mas estou dando a minha opinião. A minha opinião. A opinião é democrática. Não falta com respeito, nem agride, nem ofende, mas coloca um debate dentro de um respeito democrático e até pessoal. E até pessoal, né? E vou chegar lá agora. Vamos que ele lance o candidato a governador João Roma, que é o que mais se fala. Não se fala mais praticamente na doutora Raíssa, que era secretária de saúde lá de Porto Seguro e que não é mais. Mas se fala em João Roma. João Roma tem qualidades? Tem. Cidadão educado? É. É deputado? É. É ministro? É. Mas ele pode ajudar com sua candidatura o presidente Bolsonaro na Bahia? Eu entendo que não. E por que não? Por que não? Com a democracia no Brasil, após o regime de 64, só um único candidato a presidente da República foi eleito no primeiro turno, Fernando Henrique Cardoso. Aquele momento, aquele plano real,
ele foi eleito. Primeiro turno. Lula, com todo o prestígio, que era o dobro do prestígio que tem hoje, segundo as pesquisas, não foi eleito em primeiro turno. Foi eleito no segundo turno. A primeira, a segunda, a Dilma, a primeira e a segunda eleição. O Bolsonaro, a primeira eleição, no segundo turno. Então, presidente da República é uma eleição historicamente, e esta está demonstrando que vai ser também uma eleição que vai ser decidida no segundo turno. No segundo turno. Por que fazer esta briga de primeiro turno? Para que fazer este movimento de primeiro turno? Para fechar portas no segundo turno? Para bloquear portas no segundo turno? Para dificultar diálogos no segundo turno? Para que isso? Para que isso? O que é que se ganha com isto? Bloquear portas? Não é inteligente. Fechar portas nunca foi inteligente, nem na sua casa, nem na minha casa, nem na política. Nunca foi inteligente isso. Nunca foi inteligente. Não mando em ninguém, não determino nada para ninguém, mas tenho a minha opinião. Opinião de quem quer contribuir. Opinião de quem quer abrir portas. Entendam, quem desejar a mensagem. E o senhor acha que hoje o presidente Bolsonaro ouve sugestões? Não, não houve. Já houve tentativas dessas discussões? Não sei. O Assemineto, por exemplo, que se tornou não sei se o inimigo pessoal ou vice-versa. Não, inimigo não. Do João Roma. Sim, de João Roma. De João Roma. Não, veja bem, eu quero aqui deixar bem claro, eu tenho, pessoalmente falando, uma relação muito próxima de João Roma, né? Estamos, vamos dizer assim, politicamente, neste momento, amanhã não sei, em campos opostos. Em campos opostos. Se ele é candidato a governador, estamos em campos opostos mesmo, né? Se ele é candidato à reeleição a deputado federal, estamos no mesmo campo, no mesmo time, não é? Ele pode ser centroavante, eu posso ser o lançador do meio de campo, né? Ele pode ser o back central, eu posso ser o lateral direito. Estaremos no mesmo campo. Mas se ele está como candidato a governador, ele está do lado do campo, eu estou do outro lado. Ele está com a camisa do Bahia, eu estou com a camisa do Vitória, né? E assim sucessivamente. É inimigo? Não. Aí torna-se adversário. É outra coisa. É outra coisa. Aí você pode fazer outra pergunta, que eu já vou fazer para ajudar no debate. Mas Ronaldo, você acredita nessa reaproximação? Eu coloco uma interrogação, que pode ser uma interrogação pequenininha, ou pode ser uma interrogação do tamanho dessa sala, uma interrogação grande. Nesse contexto político, passam muitas coisas, né? Passam muitos momentos, muitos fatos. Como eu estou muito envolvido, né? Eu estou totalmente envolvido dentro desse processo, então eu sei de tudo que ocorre, né? Tudo que está ocorrendo, todas as conversas, todo o tititi, todo o debate, todas as concordâncias, discordâncias, né? Então tem hora que a gente enxerga uma luz grande que pode acontecer, tem hora que a gente enxerga uma luzinha lá no fim do túnel e tem hora que a gente não enxerga luz nenhuma. Não enxerga luz nenhuma. Foi mais ampla, por exemplo, a reaproximação dele, né, de Roma se unir com a ACM, voltar àquela amizade que eles tinham pessoal,
haveria uma possibilidade de uma composição, por exemplo, Zé Ronaldo, vice-governador, João Roma, senador, ou vice-versa? Acho difícil isso aí. Eu estou sendo sincero, né? Acho difícil. Uma composição de ser candidato à reeleição a deputado federal, acho possível. Acho possível. Eu não tô, quem tá falando aqui é Zé Ronaldo, com a minha opinião, né? Eu acho essa possibilidade de ser deputado à reeleição, eu acho ela muito possível. Vem cá, quantos anos João tem? 40 e poucos anos? É idade de ser meu filho, né? Meu filho tem 46 anos, o primeiro filho do meu amigo, querido amigo, meu companheiro, meu amado, né? Fabinho, né? Tem 46 anos, né? Então, essa deve ser por aí, mais ou menos, a idade de João. Deve ser nessa faixa aí, um pouquinho, um ano antes, um ano depois, sei lá, por aí assim, né? Você gosta dele, Zé Ronaldo? Gosto dele, tá certo? Gosto dele sim, com certeza, respeito, tá? Respeito. Mas acho, a gente tá falando aqui, né, para ajudar, para contribuir, acho que a candidatura a governador, neste momento, nesta hora, não é boa para ninguém. Veja a minha colocação. Aliás, eu vou voltar esta frase para ninguém. Não, ela é boa para alguém. Ela só não é boa para a gente e só não é boa para o presidente da República. Mas ela é boa para alguém. Esse alguém aí, o senhor... Pronto. Você fez a pergunta. Hoje é o Alberto tá ali com a língua passando. Você fez bem a pergunta. Para quem ela é boa para o PT na Bahia? Só quem ganha com esta candidatura na Bahia é o PT. Partido, eu vou dizer assim, eu vou dar o nome todo, dos trabalhadores, que tem hora que a gente fala PT, fica parecendo que é o PP, o 11, né? Não, ela é boa para o 13, para o PT. Ela só favorece o PT. Ela não contribui mais nada dentro da Bahia. Esta candidatura, ela é 100% favorável ao PT na Bahia. Você já viu o PT na Bahia falar alguma coisa sobre isso? Não, você nunca ouviu. Você nunca ouviu o governador Rui Costa dar uma opinião sobre isso. Você nunca viu o pré-candidato Jacques Wagner dar uma opinião sobre isso. Você nunca viu os outros membros do PT falar nada sobre isso. Para eles isso não existe. Nós estamos aqui na Bahia e eles estão em Tóquio, no Japão. Entendeu? Não existe, passa totalmente despercebido. É a sabedoria dos sabidos, né? Dos inteligentes, das pessoas que querem ver o circo pegar fogo e eles comeram churrasco assado, entendeu? É isso que está acontecendo. É isso aí. Por aí. O Beto deseja fazer uma pergunta. Tá doido para isso há muito tempo. Tá doido, Muita, não, tá só doido, não. Vamos esquentar um pouquinho. Tá com a língua senão coçando. você vai deixar Zé Ronaldo Roberto, com esse ar professoral. Já que essa entrevista está pegando fogo, você deixa eu falar aqui um pouquinho nossos parceiros comerciais e aconselhar você, se não foi ainda, conhecer o carro elétrico do Leaf, né? O carro elétrico, viu, Zé Ronaldo? Zé Ronaldo. 100% elétrico. Vai lá fazer um teste. Não conheço, não. Pois esse é 100% elétrico. O senhor que faz campanha aí, vai andar pelas estradas, não vai gastar gasolina. Ó, o carro carrega em até 48 minutos, carrega a bateria, a carga rápida. Liga na tomada de casa da sua casa. Esse carro tem autonomia para cerca de 290, quase 300 quilômetros com a carga de bateria, mas o senhor pode parar. Na hora que o senhor for tomar café de manhã, da bateria, na hora que o senhor viajar, chega no posto, a não ser que o posto não tenha nem tomada de comum. É bom o senhor ir lá fazer um teste, viu? Lá, onde é? Você não falou, não? O senhor fala com o general Henrique, aqui o Henrique, ele vai lhe receber lá. E para o senhor fazer um Henrique teste. É da Toyota? Não, Henrique. É da Nissan deles também. É da Toyota, eu conheço Henrique. Viu?
Esse povo que veio lá de Itabuna. Aquele povo de lá mesmo. Conheço, eu conheço. Da Itadil. Então, conheço. se o senhor quiser ir lá, ele vai lhe receber lá para o senhor fazer. Se eu sair no carro elétrico, 100% elétrico, rapaz, eu entrei, quando aperta aqui o start do carro, eu disse, cadê a zoada do motor? Não vi zoada de motor, eu pensei que não existia carro. Carro sem zoada de motor, para mim não existia, mas existe sim. É o Leaf. Tá lá, viu? O senhor pode ir lá fazer um test drive nele. Pois não, Beto? Bom dia a você, Dilson, ao nosso querido amigo José Ronaldo, a toda a equipe. Eu vi as ponderações de Ronaldo, e quando eu digo vamos esquentar um pouco, porque com esse discurso professoral, Zé Ronaldo, de uma pergunta, ele faz uma história. O que é bom, e já é tradição dele, com a inteligência peculiar de um político experiente e de uma carreira exitosa, nos conduz para a narrativa que ele quer que prevaleça, no que está certo do ponto de vista dele. Por exemplo, é possível um presidente da República não ter uma porta aberta na Bahia para ele transitar pelo estado? É claro que não. Bolsonaro tem que ter candidato no estado. Senão ele não vai achar a porta aberta, porque o caminho de Neto, o caminho de Ronaldo, acredito, apenas são considerações, que é Moro, é o Podemos aliado. Não será Bolsonaro. Totalmente equivocada essa colocação, mas siga. Como? Por quê? Porque Bolsonaro tem lado hoje que não é o lado de Assemineto. Aí pode acontecer em política tudo? Claro que pode tudo. Mas Bolsonaro chegar no segundo turno, ser uma porta aberta em Salvador como o seu palanque. Quando a gente fala de palanque, não fala mais de palanque com gente em cima e cantando para agradar o povo. A gente fala de palanque, alguém defendendo o presidente. O presidente está tão preocupado na sua eleição para chegar ao segundo turno que não vai se preocupar em ser bonzinho para todo mundo, mesmo porque não é o perfil dele, esperando que alguém lhe apoie depois. É claro que pela tendência ideológica, um segundo turno, Neto e os outros, se elegendo ou não se elegendo, está na frente das pesquisas, muito bem pontuado, porque fez bom mandato, Neto. Ele vai ficar com o PT, com Lula? Olha como o Ronaldo fala do PT. De forma arrojada, contundente contra. E tem isso que tem que acontecer mesmo. Então vai para Bolsonaro. Bolsonaro sabe disso. E se as lideranças não forem, o eleitorado vai, porque não vota no PT. Então, eu acho que deve ter. Agora, o caminho importante que a gente tem que ver isso aqui é a costura para a composição de chapa para dar o tempero na comida. Vamos lá. Você disse o seguinte, que entende que Bolsonaro não pode ficar sem um palanque para governador. Eu vou responder, está equivocada a colocação e vou destrinchar. Veja bem, você mesmo coloca que a eleição vai para segundo turno para presidente. Então, nesse ponto, você concorda comigo totalmente, que a eleição vai ser decidida no segundo turno. Ora, se eu lanço um candidato a presidente e a governador no estado, um candidato a presidente que era meu aliado, que tornou-se meu não aliado, a campanha vai ser boa? Tem tudo que não. Vai acontecer o que na campanha? Só Deus sabe e mais ninguém sabe. Que debate acontecerá nesta campanha com esses candidatos? Só Deus sabe. Então, essa campanha pode descambar para um ponto onde lá na frente as portas sejam fechadas mesmo. As portas sejam fechadas mesmo, né? Então, você fecha uma porta para um segundo turno quando você tem certeza que vai estar no segundo turno? Pelo amor de Jesus Cristo, que contribuição vai dar? Olha, eu vou aqui dizer o que eu escuto do povo. O que eu escuto do povo, né? Se eu sou apaixonado por Bolsonaro, eu, evidentemente, desejo que tenha um candidato a governador. Se eu sou apaixonado pelo PT, eu desejo, como PT, que tenha outro candidato para dividir o outro campo. Para dividir o outro campo. Então, esse outro campo fica com quem é do PT contra e quem é de Bolsonaro contra. Você disse que vai apoiar Moro, está totalmente enganado.
totalmente enganado sobre essa questão de apoio a Moro. Totalmente enganado, posso lhe assegurar. Vai apoiar quem? Não sei. Tem algum presidente a apoiar? Não, no momento não. Então pode ser qualquer um que vai apoiar. Não tem obrigação para isso. Individualmente não há obrigação nem política nem individual. O campo é aberto. Só hoje nós temos Lula, Bolsonaro, Moro, Dória, Ciro. Não sei se o pessoal vai ter ou não, não sei, né? Não sei, aí eu já contei 5 ou 6 candidatos. Então, nós temos, vamos ser 5 candidatos que são candidatos conhecidos. São candidatos que têm quilômetros rodados. São candidatos que têm potencial de fazer a campanha, né? De abrir a campanha, de levar a campanha e de fazer a campanha. Então, por que fechar a porta? Por que determinar uma porta fechada? Para que isto? Agora vamos admitir que essa porta continue fechada. Essa porta continue fechada. Qual não sei, a chave para abrir essa porta? Só Deus sabe, Dilson. Dilson, isso é a campanha quem vai dizer. Dilson, vamos, eu tô sendo aqui bem claro nas palavras. Eu acho que a pessoa que está nos ouvindo lá fora vai refletir sobre isso, mesmo porque ela fica gravada. O que eu estou dizendo aqui está aí totalmente gravado. As pessoas que quiser ouvir isso, vai ouvir depois com calma, vai ouvir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e vai entender tudo que eu estou dizendo. Não tenho a menor dúvida disso. Para Bolsonaro, então? Já que não terá Roma aqui, ele fica aqui. Por que ele vai pedir voto para presidente? Bolsonaro, no primeiro turno? Por quê? Por que eu vou pedir voto para presidente? Ou então Neto resolve a vida dele e deixa os candidatos a presidente fora do jogo dele, de eleição. Mas veja bem, em primeiro lugar, nós temos uma candidatura a governador da Bahia, que é o carro-chefe. E com isso eu tenho certeza que você concorda 100%. O carro-chefe nosso é a eleição de governador da Bahia. Porque a eleição de presidente é segundo turno. A gente se envolverá na eleição de presidente no segundo turno, é outra eleição. E Bolsonaro tem certeza que vai para o segundo turno, você acha? Se ele tem certeza? Sim. Não tenho a menor dúvida que ele tem essa certeza. Ele? Ele? Você perguntou ele. Ele, exato. Eu estou respondendo ele. Eu conheço um pouco o Bolsonaro. Eu convivi 2 anos lá na Câmara, tá certo? E ele é o mesmo homem. Bolsonaro é a mesma pessoa. Essas coisas ele tem qualidade. Ele é ele e é ele. Qual a diferença dele? Ele é diferente? Não, ele é ele. Agora, prefeito Ronaldo, na hipótese do insucesso de João Roma, né, que a gente não vê, as pesquisas não mostram João Roma pontuando. Hoje a gente vê as pesquisas totalmente diferentes. Deixa eu lhe dizer o que as pesquisas dizem. Uma pesquisa não. Posso lhe assegurar que nos últimos 6 meses eu vi 12 pesquisas de institutos sérios. As pesquisas dizem o seguinte: eu voto em Neto para governador, eu quero mudar na Bahia. Aí um cara diz: eu voto para presidente em Bolsonaro. Eu voto em Neto para governador, mas eu voto em presidente em Bolsonaro. Eu voto em Neto para governador, mas eu voto em Moro. Eu voto em Neto para governador, mas o cara do PSDB diz: eu voto em Dória. Eu voto em Neto para governador, mas eu voto, o cidadão do PDT diz com todo respeito: eu voto em Ciro. Eu voto em Neto para governador, eu voto em Lula. Existe isso. E não é pouco, não. Não é pouco, não. Então, existe uma eleição de governador. E essa eleição de governador, você sente uma vontade, uma tendência. Eu estou falando hoje. E nos últimos 4, 5 meses, 6 meses que eu estou andando, tá certo? Amanhã eu não sei, né? Eu tô dizendo isso. Então existe isso. Então,
Vamos que Neto tenha o apoio desses partidos políticos. Então, esses partidos têm candidatos a presidente. Tem candidatos a presidente. Mas o senhor não acha que a candidatura presidencial, quando o senhor fala que uma coisa, outra, a eleição de governador é uma, a eleição de presidente é segundo turno, o senhor já prevê o segundo turno, mas o senhor não acha, mesmo nessas circunstâncias, a eleição presidencial não tem uma forte influência na eleição estadual? Não, acho que não. Acho que nessa eleição da Bahia, não. Nessa eleição da Bahia, não. Está demonstrando que não. Né? Nessa eleição, até agora, está demonstrando que não. Olha, vamos aqui falar mais um pouquinho. O prefeito, o vereador, ele tem uma grande influência no voto do deputado estadual? Tem. Tem, com certeza tem. Com certeza tem. O vereador, o prefeito, ele tem influência muito no voto para deputado federal, sim, com a mesma intensidade que tem para o deputado estadual, tem. As lideranças políticas têm uma importância muito grande, né? Nesse processo político da apresentação dos nomes para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal. Essas lideranças têm a mesma importância, a mesma influência para o voto de presidente da República, de governador? Não. Não. Ela é menor. Influência tem, mas é menor. É menor do que para o estadual e para o federal. O que é que eu escutei muito, vamos dizer, escuto ao longo da minha vida e continuo escutando sobre isso é o seguinte: eu vejo muitas vezes o cidadão dizer assim, olha, eu voto em você, prefeito, eu voto em você, ex-prefeito, eu voto em você, vereador. Seu deputado, quem é seu deputado estadual? Aí o prefeito, o ex-prefeito diz, é fulano de tal. Eu voto no seu deputado. Quem é o seu federal? Eu voto no seu federal. Agora, o governador e presidente, você deixa eu escolher com o meu coração. Bom, e nessa história de escolher no coração, como é que está a escolha pessoal hoje do governador, perdão, do candidato a governador, a Semineto, pelo coração dele, que seria o candidato dele à presidência da República? Então, vou emendar a pergunta disso. Por que Neto estava no dia da filiação de Neto em Brasília? Tem diversas situações no dia, e foi o primeiro político de porte nacional a conversar com o Moro à tarde. Já que não existe nenhuma possibilidade de Mas Neto ele já apoiar disse Moro. isso, ele já disse isso de público, ele já disse isso em entrevistas, inclusive. Não é? Ele tem uma relação muito próxima, ele tem uma relação muito respeitosa, né? Como presidente do Democratas, com a presidenta nacional do Podemos. É uma deputada, eu não sei o nome direito aqui. Você lembra o nome, não? Cátia. Sim. Ela é presidenta nacional do Podemos. Do Paraná. E ela é o partido ao qual Sérgio Moro se filiou, é o Podemos. Então, Neto tem uma boa relação com ela. Ela convidou para que tivesse um encontro e tal. O partido não se fez presente na filiação de Moro. Nenhum representante esteve lá. Como também nenhum representante esteve na filiação de Bolsonaro ao PL, entendeu? Não teve. Então há um respeito, uma convivência respeitosa, né, entre presidentes de partidos políticos, né? Então foi um convite da presidenta do Podemos. Bom, a gente está chegando já. Renata Abreu. Bom, agora vamos sair um pouco da discussão estadual, nacional e até aqui na local, não é? Como é que o senhor vê essa eleição para governador aqui na Bahia, melhor, aqui em Feira de Santana, que o senhor tem hoje um prefeito aliado, que é o prefeito Colbert Filho, mas o prefeito, ao dizer que ele não tem mais, ele não vai mais
continuar na carreira política, vai deixar a carreira política dele, terminado o mandato dele. O senhor acha que Colbert vai, nessa campanha, vai jogar duro também, ou Colbert vai esfriar, lavar as mãos, deixar lá o que aconteceu, o que Deus quiser. Quem manda é Deus. Aí você tem que perguntar a ele, pô. Não, mas o senhor conversa com ele, o senhor é amigo dele. O senhor foi o mentor dele, ele elegeu ele agradece ao senhor, ele disse que o senhor realmente fez essa força toda para ele voltar a ser prefeito. Mas Colbert tem dito claramente que vai apoiar a Semineto. Sim, mas eu estou falando, viu, Humberto, é o seguinte, como o Colbert disse que não tem mais interesse de continuar a carreira política dele, evidentemente que a partir daí não é mais aquela, entende-se assim, não seja... Ô, Nilson, vamos aqui tentar aqui falar um pouquinho. Tudo bom? E perguntar às vezes não ofende, né? Ô, Nilson, você tem uma idade parecida com a minha, não sei quanto é. Um pouquinho mais velho. Mas é uma parecida com a minha, né? Tem um pouquinho mais, mas não parece nem que tem mais, vamos dizer assim, mesmo porque quem tem cabelo leva vantagem. Sabia disso, não? Olha, mas aproveitar, viu? Deixa eu lhe dar uma dica aqui, já que o senhor falou negócio de cabelo, aqui em Feira de Santana, aquele sistema que tem na Turquia de fazer o implante, sim. Aqui nós temos a doutora Emília Guedes. Ela faz o transplante fio a fio. Ela tira, por exemplo, dessa parte onde o senhor tem mais cabelo aqui, ela tira Tá daqui. fazendo aqui em Feira, é? Tá, em Feira. Aqui em Feira. Não precisa ser na Turquia, ela faz, é num centro cirúrgico. Doutora Emília Guedes, 992551363, ela tá fazendo, ela pelo marido. Doutora, eu não vou ver porque a minha idade já tá muito complicada, já tô muito, não tenho mais como voltar, mas se o tempo voltasse aí uns 20 anos, viu, pode ter certeza que eu ia fazer. Mas eu acho que o senhor não vai por um detalhe. Já teria feito. Mas eu acho que o senhor não vai por um detalhe, é que em determinado tempo a marca, né, a marca... É por aí. O marketing já lhe fez com essa calvície. Mas tem muitos amigos que fizeram aí, estão fazendo. Mas, por exemplo, para fazer uma cirurgia dessa agora, a pessoa não vai conhecer Zé Ronaldo, que já está com a cara na tela. Não, mas eu quero botar Zé Ronaldo, isso não é Zé Ronaldo. Aí, veja você, cheio de cabelo, Humberto cheio de cabelo. Aliás, a família de Humberto, eu não conheço nenhum careca, não. Tem careca lá não, né? Não, o pessoal tá rareando. Rareando muito. Humberto, daqui a mais uns 10 anos, vai perder aí uns 20 a 30% do teto, né? Da cobertura, do telhado. O senhor já perdeu aí uns 50 a 60% do telhado. Mas vamos que interessa. Vamos lá, a sua opinião. Olha, todo mundo, você conhece Colbert, né? Humberto conhece Colbert. Colbert tem uma natureza dele, né? Própria dele, é característico dele, né? Você me pergunta, se você estivesse no lugar de Colbert, você diria que, como você disse, estaria aposentado ao concluir o mandato de prefeito? Você diria isso, Zé Ronaldo, na entrevista? Não, eu não diria isso. Eu não falaria isso. Mas é dele isso, né? Isso é dele. Ele pode, é para ser crucificado por causa disso? Não. É o jeito dele, né? A maneira dele de ser. Então, cada pessoa é um mundo, né? Cada pessoa é uma história e a gente tem de respeitar as pessoas como elas são, não é? Ele é diferente hoje do que era ontem? Não. Ele é ele, né? Ele, fazendo assim uma comparação, guardadas as proporções, né? Bolsonaro é Bolsonaro, Bolsonaro é Bolsonaro, né? Bolsonaro hoje é diferente de Bolsonaro de 30 anos, 20 anos atrás, não. É o mesmo Bolsonaro, entendeu? É a mesma pessoa, é o mesmo cidadão, é a mesma maneira de agir, é a mesma maneira de falar, né? Então é a mesma pessoa. Você acha as pessoas assim, ser a mesma pessoa? Eu acho que as pessoas a pessoa que tá respeitando sua história, né? Tá respeitando sua maneira de ser. Então, cada pessoa é cada pessoa. Então, seu jeitinho de ser, sua maneira de ser. Quanto a Colbert apoiar ou não apoiar, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Dúvida zero. Ele apoiará a Semineto, não tenho a menor dúvida. Isso aí, zero de dúvida aí. Bom,
Agora, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre Feira de Santana, as necessidades que Feira de Santana terão, o próximo desafio, seja o governador que venha, né? Seja o senhor vice-governador, seja senador. Quais são os desafios que Feira de Santana precisa enfrentar? Olha, sábado, num pré-lançamento da candidatura de Carlos Geilson, a Semineto disse uma coisa que eu nunca vi, vamos dizer assim, exceção de Zé Ronaldo, né? Mas não vale nesse quesito, porque eu sou de Feira e tal. Foi a primeira vez que eu vi um pré-candidato a governador, ou um governador, falar sobre o contorno de Feira de Santana, a parte que falta duplicar. Né? A Semineto disse lá de forma textual, clara, né? Muito cristalina, de que o governador da Bahia vai trabalhar incansavelmente para fazer o contorno de Feira de Santana. Né? Para fazer o contorno de Feira de Santana. E eu disse a ele, olha, isso é uma obra federal. Ele disse, eu vou fazer. Eu ouço muito o povo falar disso. Quem é de Feira fala, quem não é de Feira fala. Eu passei muito quando eu era deputado, passava muito por Feira viajando. E eu sei como é difícil cruzar esse contorno de Feira, especialmente o trecho que vai do Cajueiro até a Cidade Nova. A gente perde, eu já vim de Salvador para ir com a intenção de ir para aí a região de Jacobina, a região de Juazeiro e tal, e passando por Feira, eu gastava de Salvador para aqui 1h10, 1h15, e nesse trecho do viaduto eu gastava 35 minutos para chegar entre o Cajueiro e a Cidade Nova. Então isso é uma obra de grande importância viária para a cidade. Eu acho esta uma obra de grande importância. Eu pensei muito isso, se eu for governador, eu ia fazer isso, entendeu? Eu acho que Feira de Santana, o atual governador construiu aquele anexo do Clésto Andrade, que para dar uma pompa na questão botou o nome de Clésto II, que até hoje, pelo que me consta, não internou ninguém de uma cirurgia feita de urgência, de uma pessoa que foi acidentado, funcionou lá com Covid, né? Parece alguma coisa de Covid e tal, mas na verdade tem um ano e tanto já, e eu desconheço alguém que tenha sido internado de cirurgia ou ortopedia, né? Os problemas de ortopedia do estado continuam cada vez piores. Uma pessoa que tem um problema de ortopedia leva 3, 4 meses para poder fazer uma cirurgia, quando é de joelho leva 1 ano, 2 anos. Eu conheço um rapaz que tem 3 anos esperando para fazer uma cirurgia no joelho. 3 anos esperando, né? Eu acho que isso é uma coisa gravíssima, não é? É muito sério, e isso atinge Feira de Santana, né? Atinge Feira de Santana em cheio, porque o entroncamento rodoviário, a região toda vem para aqui, e o Clésto Andrade, ele não suporta essa demanda, esta quantidade de gente. Você vê que o Hospital Dom Pedro tirou, vamos dizer, 90% ou 99% dos pacientes que têm problema na área de oncologia, né, de câncer, que o Hospital Dom Pedro com o NACOM resolve. O Hospital Dom Pedro tirou, vamos dizer assim, uma carga enorme do Clésto Andrade na área de cardiologia, lá com o Incardio, né, que interna, faz cirurgia na área de cardiologia, né? Mas a área de ortopedia, a área de neurologia, de urgência, ainda é muito aquém das reais necessidades. Então, o Feira não era um anexo. Feira precisa de um hospital geral, né? Um hospital onde você faça a questão geral, vamos dizer, como é o HGE de Salvador, e um hospital tipo o Roberto Santos. Eu não estou dizendo que seja do tamanho do Roberto Santos, pode ser menor, mas que faça o que faz o Roberto Santos aqui e o outro que faz o HGE de Salvador. O que é o HGE de Salvador seria o Clésto Andrade atual, e o outro seria o Roberto Santos,
né, para fazer com mais amplitude essas questões todas. Então eu acho que isso é uma coisa que Feira de Santana tem necessidade e precisa muito. Essas duas questões são muito importantes para a cidade de Feira de Santana. Você vai desafogar aquela região da cidade com um contorno duplo. Você vê o que depois que a Via Bahia fez do Cajueiro até chegar à antiga posada da feira, nunca mais teve reclamação, nunca mais teve problema com aquela região, né? As coisas fluíram naturalmente, estão fluindo naturalmente. Mas o trecho da posada da feira, Cidade Nova, o trecho do Cajueiro, Cidade Nova, é muito grave o trânsito naquela região. O senhor acha que certamente eu conheci com o senhor, falei sobre o aeroporto, o senhor disse que não era a sua prioridade. Hoje, o aeroporto e o centro de convenções, por exemplo, esses dois equipamentos, o aeroporto, sobretudo, seria hoje uma obra prioritária na sua visão? Não, veja bem, a questão do aeroporto foi fruto de propagandas lindas, muito bem feitas. Um avião voava assim, até da Azul, quando fez aquele voo aqui de Feira de Santana, que o aeroporto de Feira passaria a ser realmente, daquela data em diante, um aeroporto com voos diários, ativos, crescentes, etc, etc. E depois isso sumiu, né? Desapareceu. Essa questão do aeroporto de Feira, ela tem de ser tratada com muita seriedade e não com objetivos eleitoreiros em época de eleição, mas com objetividade. E eu acho que isso pode ser feito, vamos dizer assim, o governo estadual tem de puxar isso. Por quê? Porque o governo estadual é um carro-chefe, né? A Bahia é um estado importante da Federação Brasileira, né? Então, tem de juntar o governador, os senadores da Bahia, os deputados, reunir-se com o ministro que trata dessa questão da aviação, reúne com a ANAC, com a Infraero, com todas essas questões que trata da aviação nacional e sentar e discutir, né? Eu entendo que Feira de Santana tem um potencial muito grande. Eu tinha levado um tempo enorme sem voar, né? Depois da pandemia, eu estava voando muito, vamos dizer, de fevereiro para cá eu tenho andado muito, mas não estou andando em aviões de carreira, né? Estou indo para o interior da Bahia, não é avião de carreira. Mas eu fui recentemente para Barreiras e fui no avião de carreira para Barreiras, né? E eu fui pegar um avião que estava naquela área de carga do aeroporto do aeroporto Luiz Eduardo Magalhães em Salvador, né? E quando eu cheguei lá, tinham mais aproximadamente parados, descarregando uns 15 aviões, Aí você vê que aquele espaço, ele é pequeno, do aeroporto de Salvador, e ele não tem como crescer mais, não é? Porque ali é impossível você acabar com aquelas dunas. O meio ambiente jamais permitirá você retirar aquelas dunas para ampliar outra pista do aeroporto de Salvador, não é? Não tem como você fazer isso. Jamais vai permitir tirar aquelas dunas ali. Então, você tem de fazer essa questão do aeroporto de cargas em Feira de Santana, né? Trazer essa questão do aeroporto de carga. Qual a distância Feira-Salvador no avião desse? São 20 minutos. 20 minutos, né? Em linha reta são 80 quilômetros. Ora, e se você vem de São Paulo para descarregar, para levar para a Bahia as cargas, né? Como vem para Salvador ou para Aracaju. Eles vão e voltam para cá. Meu Deus do céu. Salvador e volta para cá. Eu acho que geograficamente falando é a melhor Feira de Santana. Mas isso tem de ter o governo estadual, a prefeitura em menor escala, né? Mas a prefeitura em menor escala e senadores, deputados, uma equipe. E quem pode liderar isso? Um governador, né? Quem é que pode sentar com os senadores? O governador. Quem é que pode sentar com os deputados? O governador, né? O prefeito pode sentar com um deputado, com 2 deputados, mas tantos, né? Uma força geral. Aí você perguntou o centro de convenções. Eu nunca esperei o governo do PT fazer o centro de convenções. Nunca aguardei isso. Nunca. E vou explicar por quê. Nós tínhamos um centro de convenções em Salvador, construído por Roberto Santos, mantidos pelos governos da Bahia,
e que após a entrada do ex-governador Jacques Wagner, isso aqui, estou falando política, estou falando que os fatos reais, assumiu o governo, abandonou totalmente o centro de convenções de Salvador, porque o PT não tem esta cultura de trabalhar com congressos, de trabalhar em atrair investimentos dessa área, trazer o debate dentro. Então, o centro de convenções, eu passei lá no dia 2 de dezembro, quando eu fui lá para o pré-lançamento de Neto, no centro de convenções que a Prefeitura de Salvador construiu. É pertinho um do outro, bem pertinho. É o quê? Um quilômetro um do outro, no máximo, né? 1 quilômetro um do outro. Dá pena você passar em frente do centro de convenções da Bahia, meu Deus do céu. Dá pena, dói no coração aquilo, dói no coração. O abandono, o dinheiro jogado fora, não tem mais condição de ser recuperado, está destruído, foi abandonado, Jesus do céu. Como é que um estilo de administração, né? Isso é um estilo de administração. Né? O estilo de administração do atual governo, do grupo, né, que está no poder, ele não concorda com isso, né? Então, ele abandonou de Salvador, abandonou de Porto Seguro, abandonou aonde tinha. Como é que um governo que abandonou o que tinha na nossa capital daria sequência à obra do Centro de Feira de Santana? Então, vamos encontrar uma justificativa. Qual foi a justificativa inicial lá a justificativa inicial lá há 15 anos atrás? O projeto está errado. Tinha nada de projeto errado. Nada de projeto errado. Aí foi agora em 2018, eu não era mais prefeito, Colbert era prefeito. O governador propôs, pelo debate que estava surgindo, ele era candidato à reeleição, eu era candidato, eu era de Feira, né? Então, para eu não me desgastar com isso não ser usado contra mim, vai a Colbert e propõe fazer um convênio com a Prefeitura de Feira para dar R$300 mil, um negócio mais ou menos assim, que parece até que nem deu todo, mas não vem ao caso aqui, para pedir uma atualização do projeto. Um projeto que foi feito há 17 anos atrás, né, 18 anos, 19, 20 anos atrás. Claro que para você construir hoje precisa ser atualizado o projeto, né? Atualizado tecnicamente, as coisas vão se modernizando, atualizado financeiramente, etc, etc. E isso foi só para aquele momento. Foi só para tapar o céu com a peneira naquele momento. Ou seja, a ideologia do governo da Bahia não concorda com o centro de convenções e tal. Abandonou de Salvador e abandonou os outros que existiam ou que estavam em construções. É um pensamento, eu acredito isso que é ideológico, isso, não sei, eu só estou aqui dando a minha opinião, né? A opinião técnica, não é a opinião apaixonada política, é uma opinião técnica dos fatos acontecidos. Ex-prefeito Ronaldo, queremos agradecer a sua presença aqui nessa entrevista, que sempre a gente faz na entrevista final de ano. Desejar sucesso para o senhor e que a gente tenha mais lideranças políticas pensando por Feira de Santana, viu? Um Feliz Natal para o senhor, Feliz Ano Novo, senhor, sua família. Muito obrigado por ter vindo aqui nos esclarecer sobre a política da Bahia. Nilson, meus agradecimentos, meu respeito e minha gratidão. Eu tenho por você, senhor Dilson Barbosa, muito respeito, tá? Obrigado. Por você, por sua esposa, não é, por seu filho, né? Por sua família, tenho muito respeito por Ana, tá? Tenho muito respeito por ela, admiro seu profissionalismo, tá? Encontrava muito com ela nas formaturas, mas sexta e sábado eu fui para a Ninfo de 2 formaturas, uma sexta e outra sábado, e ela estava lá trabalhando e eu matei a saudade, né, de ver aquilo que tinha quase 2 anos que não via, né? Até me emocionei. Quero cumprimentar meu amigo Miro, né? Quero cumprimentar
a direção da rádio, mandar eu sei que você trabalha por Valença não, Santo Antônio de Jesus. Não chegou a Valença não, mas vai chegar. Trabalha por Santo Antônio de Jesus, trabalha por Canavieiras, trabalha por Amargosa, vai lá em Canavieiras. Jacobina lá também. Jacobina, é? Jacobina não estava sabendo, não. Não, mas o senhor sabe lá na Rádio Jaraguá. Jaraguá? Bom, pois agora eu tô sabendo. Pois tá bom, meu amigo Luciano lá, meus amigos de Jacobina. Mas é um prazer muito grande. Você já foi lá em Canavieiras? Agora, não, essa semana... Mas já lhe levaram para comer aquela cabeça de robalo? A cabeça de robalo? Lá tem lá em Canavieiras? Na cabeça de robalo, não. Não, quando você chegar lá, pede para lhe levar para você comer uma cabeça de robalo. Cabeça de robalo? Cabeça de robalo. Quando você vai pedir, você vai ver o que é. Você vai ver lá o que é. Mas você vai gostar. Você vai gostar. São frutos do mar, tá? Uma cabeça de robalo que me foi oferecido lá. É uma cidade agradável, né? É uma cidade muito agradável, Canavieiras, né? Então eu quero aqui abraçar a todos vocês. Feliz Natal. Obrigado. E que a gente se veja livre desse vírus, né? Feliz Ano Novo. E que em 2022 esse vírus desapareça, né? Para que a gente viva realmente em paz, harmonia e fraternidade entre todos nós. E que 2022, um ano eleitoral, existe o ano eleitoral, que o debate político exista, mas existe o debate político dentro do respeito, né? Que existe o debate político dentro da compreensão, cada um colocando as suas ideias e seus pensamentos, mas respeitando um ao outro e fazendo a bela campanha, a campanha que a sociedade clama e respeita e deseja de cada político. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, muito obrigado. Obrigado ao ex-prefeito José Ronaldo. Lembrar que essa entrevista está no YouTube, completa, está completinha no YouTube para quem quiser revê-la, né? Ouvi-la e rever a imagem também está no YouTube.